Opa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá me vendo e escutando bem? Sim, tá tudo muito bom aí pra mim. Como é que você tá? Tá frio em Juiz de Fora? Cara, tá um pouco frio, mas hoje aqui tá tranquilo, cara. Eu tô de camisa aqui. Já Tô acostumou, aqui né, no meu pô? ambiente aqui. Não, mas não tá frio não, Ah, cara. Não tá frio não. Deve estar 21 graus aqui agora. é gostoso, é bom. Legal. Emerson, obrigado aí, obrigado ao pessoal que está acompanhando. Me ajuda aí a compartilhar, por favor. Fala, Ricardão. Antes do Emerson se apresentar, pessoal, eu vou contar uma história nossa aí. Há quase 20 anos atrás, eu tinha a ideia de montar uma piscina aqui na minha casa, no espaço aqui que tinha do terreno. E veio uma empresa, um rapaz de uma empresa aqui na minha casa para poder ver o orçamento, ver se tinha espaço para poder fazer isso. É uma piscina pequena, lógico, para poder tentar trabalhar com ela. E o rapaz falou comigo na época assim: Poxa, eu acabei de montar, estou organizando a piscina de uma piscina aqui em Muriaé, uma faculdade chamada Faminas. Eu falei: Pô, é mesmo? Ele é. Eu falei: Pô, legal. Ele falou: Vai começar a disciplina agora. Eu mandei meu currículo, resumindo, né? Eu mandei meu currículo para lá, fiz um processo seletivo com mais dois ou três professores. O Emerson, na época, era coordenador de curso, e eu passei no processo seletivo, e isso mudou completamente a minha vida. Então, eu devo muito aí da minha jornada ao Emerson, meu amigo de quase 20 anos aí. Obrigado, Emerson. Opa, que isso, cara. Essa história é muito bacana, cara. Porque eu vou, assim, enquanto vamos trocando uma ideia até você dar o Sim? sinal aí pra gente, né? Isso é uma história interessante, porque como eu fui para Muriaé e eu sou de Juiz de Fora, na verdade eu levei um time aqui, meu aqui de, né, de amigos, de pessoas que e a gente formou um grande time lá e hoje praticamente todo mundo que trabalhou lá está enganjado em alguma universidade federal, todos são doutores praticamente, né, todo mundo enganjado na área acadêmica ou mesmo nos IFETs né, de forma Colégio geral, né? militar? Uhum. Então, é interessante você falar isso, porque na época eu lembro muito bem que eu tinha um apelo muito grande de envolver pessoas de Muriaé. Então já trabalhava um professor lá que é o Elinho, né, que foi colega nosso lá, que foi abriu grandes portas lá também em Muriaé quanto à questão de estágio, né? É um professor do município do estado e e também tinha um outro professor que se interessava, né, que tinha uma escola e eu preparei ele. A gente estudou junto para esse concurso. Mas, tipo assim, eu conversei com ele, né, cara? Ele não tem tanto perfil acadêmico, é um cara. Não é desmérito nenhum, né, cara? Eu acho que é assim, mais de perfil mesmo, né? Ele entendeu muito bem. E você foi uma grande surpresa, cara. E depois você virou coordenador Foi, ainda, né? foi. É uma história bacana. E eu lembro o Legal. tema, cara, eu te coloquei para você falar de planos curriculares nacionais e natação. Isso aí, Tipo assim, isso aí. Nada a ver coisa com coisa, né? porque, porque natação na escola, cara, é uma temática que aqui no Brasil não funciona, né, cara? Em outros países, com certeza, mas aqui na educação escolar é muito difícil de ser abordado, né? Mas vamos em frente, cara. Vamos, vamos. E assim, né, pessoal, pra vocês entenderem a importância da gente ter contato com outras pessoas. Fala, Braga, meu amigo. Para a gente ter contato com outras pessoas, esses contatos serem positivos, lógico. Então você vê que já tem quase 20 anos a gente mantém contato aí. O Emerson está na Federal Juiz de Fora, eu estou na Federal do Rio de Janeiro. É muito bacana olhar para trás e ver essa nossa caminhada. Mas vamos lá, Emerson. Vou pedir para você se apresentar para o pessoal, por favor, e falar sobre o livro que vocês lançaram. Se você puder fazer um apanhado das duas coisas. Uhum. Então, pessoal, é um prazer aqui atender esse convite do Guilherme, né? Ó, o Jorge Biratã entrou aí, ó. Ah, esse é nome de turma, cara. Impressionante esse rapaz aí. A gente fez bons amigos lá. Então, sobre a questão da minha formação, não me apresentando, né? Eu tenho uma experiência. Eu separo minha vida profissional em três ciclos. Né? Eu estou no terceiro agora. O primeiro ciclo foi trabalhar numa faculdade particular, onde eu me dediquei 10 anos aí construindo
um curso, né, de licenciatura e bacharelado em Educação Física, que, ao meu ver, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa equipe, dessa jornada. É, assim, igual vários alunos aí estão participando, né, e hoje profissionais, né, a gente vê todo mundo enganjado, todo mundo liderança na região de Muriaé, né, ali. Poderia falar várias cidades, vários alunos, então é muita história ali. Então ali foram 10 anos e nessa época já uma disciplina minha clássica, que é a temática, que é a aprendizagem motora. Então eu faço quase 20 anos já que eu trabalho com essa disciplina, que é uma disciplina básica para a nossa discussão de hoje. Depois esse ciclo aí de 10, 11 anos, eu fui para a Universidade Federal de Ouro Preto, onde também sou muito grato pela oportunidade, onde eu me enganjei na área, seguindo a aprendizagem motora, crescimento, desenvolvimento e avançando aí sim para a área de jovem atleta, de talento esportivo, que é uma temática que a gente transita até hoje, né? E hoje nós estamos no terceiro ciclo, que é voltando para casa. Hoje eu estou na UFJF, onde eu formei, e estou muito agradecido também. E eu penso que a vida é assim, né? A gente vai fazendo ciclos, avançando, construindo, produzindo, acreditando em dias melhores, né? Então é com essa perspectiva aí que hoje a gente está seguindo em frente e vai ser agora minha primeira oportunidade de trabalhar no estrito senso, porque no lato senso também tive boas experiências, tanto em Muriaé, na Famílias, quanto em Matipó, que é a Univertes, que hoje é uma faculdade que a gente ajudou a construir, muito bacana. Fico feliz também de participar daquele momento histórico. Então, até chegar aí a segunda questão, né, o Guilherme, que é o livro do Jovem Atleta. O livro do Jovem Atleta, ele surgiu com a ideia de a gente colocar em um livro-texto tudo que a gente vem trabalhando e desenvolvendo durante esse período, vamos dizer, do segundo ciclo, que foi na Universidade Federal de Ouro Preto, a partir de 2014. Vamos dizer assim, o livro foi publicado em 2020. Né? E ele tem tanta perspectiva da escola, né, o jovem atleta na escola, quanto no alto rendimento, porque a Uhum. gente acredita que o talento ou o potencial esportivo que a gente procura nas crianças, né, vão ser despertados na escola. Não tem como ser diferente, porque as crianças estão na escola. Legal. O Mas Iago falou aí que o livro é top, ó. Valeu, Iago. o Iago foi meu braço direito lá continua sendo lá na UFOP, né? Cara, os alunos igual o Biratão, o Iago, cara, o Iago é mais do que meu aluno, meu amigo, né? Meu companheiro, a gente ainda vai trabalhar muito. Ele está terminando o curso lá agora. Legal, legal. O Iago, acredita, porque como eu disse aqui no início, né, eu e Emerson, a gente teve contato há 20 anos atrás e a gente não perdeu contato, mas agora a gente está se aproximando de novo. Oi, Tereza. Tereza é de Juiz de Fora também, Emerson. Ela está fazendo doutorado lá comigo na UFRJ e ela é de Juiz de Fora, ela entrou aí agora. Emerson, você falou da ideia do livro, né, dessa preocupação da criança, do jovem, estar envolvido com a prática de atividade física, com a prática esportiva. E a ideia é, por que que é importante que essas crianças estejam envolvidas com essa prática, independentemente de serem atletas ou não, por que que seria importante? Então, a gente acredita, né, através do nosso estudo, por exemplo, eu vou responder essa questão com a base da aprendizagem motora. Sim. Então, a aprendizagem motora vai nos dizer que a criança ela tem que ter um máximo de vivência em aspectos motores gerais, né, que a gente vai dizer as habilidades motoras básicas, que é saltar, correr, movimentar, né, de forma geral, tanto a coordenação motora grossa quanto a coordenação motora fina, né? Então, de forma geral, a criança tem que ser oportunizada a isso. E o caminho para o esporte é exatamente essa vivência que antigamente era muito na rua, no Espontânea, clube, né?
espontânea, e hoje está ficando nas costas, vamos dizer, na responsabilidade da escola ou do profissional de educação física. E eu vejo que isso é um problema que nós estamos enfrentando. A pandemia só veio a colocar isso mais à tona, né? Mas o que eu não falei, um pouquinho que a gente podia falar é um pouquinho sobre o livro, o que o livro trabalha, e aí eu vou alinhando isso aí, né? Então, quando a gente vai falar, quando a gente pensou no livro, a gente pensou em dois aspectos, como eu falei, da escola ao alto rendimento. Então, a gente trabalhou com a perspectiva de entender quais são, como é visto, conhece a criança, né? Como que ela pode ser desenvolvida, como que ela pode ser avaliada e qual é o potencial que ela tem. E hoje, mais para frente eu posso falar, a gente está trabalhando com essa ideia da tecnologia, né? Trazendo a tecnologia para uma busca mais ativa e entender esse potencial e poder estimular essa criança. Porque a gente sabe que a massificação hoje do esporte não está como era, como a gente vivenciou a nossa geração aí, até mais ou menos década de 80, 90, que isso veio prejudicando agora com vários aspectos que a gente poderia ficar só discutindo isso, né? Mas na ideia do jovem atleta, a gente trabalha com vários indicadores. Então, quem for buscar o livro Jovem Atleta, que está disponível em qualquer site específico de qualquer busca, né? Geral, você consegue comprar o livro. Ele trabalha na perspectiva dos indicadores, né? A gente busca mostrar através dos indicadores. Então, por exemplo, indicadores antropométricos pode ser um indicador de potencial esportivo, né? Indicador psicológico, indicador fisiológico, indicador técnico, tático, físico-motor, maturacional, que é um momento a gente pode falar mais específico, que é uma coisa muito importante para quem trabalha com o jovem atleta, né? E também com a questão, o livro avança desses indicadores para o desenvolvimento. Aí a gente vai da aprendizagem motor ao treinamento técnico, sobre os métodos de ensino. Então, é um livro que a gente organizou o livro, na verdade, nós temos bastante capítulos, né? O Sim. grupo que eu trabalho, que é eu, o Zacaron, o Renato Melo Ferreira, que é da natação, né? A gente organizou 41 autores de várias instituições do Brasil inteiro, e cada um a gente foi escolhendo dentro da sua expertise para falar sobre alguma temática. Então, como identificar, como desenvolver esse talento, e finalizando com as modelagens que a gente acredita, que é a tecnologia, para poder entender esse jovem atleta através de multidimensional, né, uma perspectiva multidimensional. E também a gente fecha o livro com a questão de esporte paralímpico também, né? Como é o jovem atleta paralímpico, a gente consegue dar conta de introduzir essa temática também no livro. Emerson, Ok? você falou de dois pontos aí. Se vamos pensar no treinamento de crianças e jovens, né? Que é a estatura, as medidas antropométricas, mas a estatura e o processo de desenvolvimento, de maturação. Eu queria que a gente conversasse sobre o seguinte: muitas vezes as pessoas, treinadores esportivos ou até pessoas de fora da educação física, têm aquela ideia, né, da importância da genética, como se tivesse um gene especial que fosse fazer o indivíduo ser excepcional. E as pessoas não se dão conta que, por exemplo, a estatura e a envergadura são duas medidas dependentes da genética, que são uma das mais importantes para o desempenho esportivo. Então não é um gene necessariamente escondido, né? As medidas antropométricas são importantes. Não. Quando a gente fala desses indicadores, né? Você trocou no antropométrico, que a gente vai abordar agora, mas a gente não pode deixar. A genética, tem um capítulo também de genética aqui, né, no livro. A gente procurou um autor, que é o Rodrigo, que foi premiado na área de estudo, e ainda ele está. Os estudos genéticos estão muito avançando ainda, né? A questão de encontrar um gene que vai mostrar o talento é muito complexo ainda.
mas, ao mesmo tempo, que a gente pode indicar que, através dos nossos estudos, que algumas características, alguns indicadores, eles estão muito ligados à genética mesmo, como a estatura adulta prevista, né, porque ela está muito presa à questão genética. Pouca coisa do ambiente ou do esporte só vai potencializar a genética. Até a questão de mito ou verdade, né, uma outra temática que a gente pode abordar, que o esporte pode prejudicar a estatura adulta de crianças, por que os ginastas são baixinhos, né? É uma questão de a gente avançar, mas outras questões também estão muito ligadas à genética, como VO2 máximo, né, força máxima, velocidade, tempo de reação, eu poderia envergadura, tamanho de mão, né? Isso tudo está muito ligado à genética e pouca coisa o ambiente ou o treinamento pode interferir, só no sentido de potencializar. Legal, Né? legal. E o processo de maturação, né? Quais são as preocupações que os pais, que o treinador tem que ter com aquele desempenho excepcional da menina que tem 13 anos lá no basquete, tem 13 anos, sei lá, tem 1,80 m e às Então, vezes não dá atenção aos outros atletas? Por que isso é importante? a questão maturacional é um tema transversal do nosso livro, a gente destaca isso a todo momento, porque tanto para os pais, aqui falando para os pais, como para os jovens atletas, como para os professores, os treinadores aí que estão nos assistindo, né? A questão maturacional é um ponto que não tem como a gente não dar conta de visualizar, isso está claro para quem trabalha com o jovem atleta. Primeiro que o seguinte, a maturação ela é muito individual e a gente tem algumas ferramentas. O teste ouro para maturação é a radiografia dos ossos do pulso. Ali vai te dar, é o melhor indicador, o teste ouro. Mas é um teste que é muito específico, é difícil de avaliar, ele é custoso, né? Então a gente tem outras ferramentas, aí eu até temos no nosso site do Labesp, que é o laboratório aqui que a gente trabalha, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisa do Exercício do Esporte, a gente tem uma ferramenta disponível na internet que chama BioFit. O BioFit, ele é um instrumento que avalia tanto a maturação quanto a estatura adulta predita e uma outra informação que é o pico de velocidade de crescimento. Eu poderia destacar esses 3 pontos. Então, o primeiro ponto é, como a gente comentou, que a estatura, né, ou questões antropométricas estão muito ligadas à genética, tem como a gente, através de um cálculo matemático, né, cientificamente comprovado, com erro muito mínimo, até mesmo pela ciência mostrar, pela nossa experimentação, que a gente teve uma experiência muito boa no Colégio Militar, que foi o lugar onde abriu as portas para a gente investigar, entender o crescimento a longo prazo, né? Então a gente mostrou, através desse instrumento, que a gente consegue visualizar a estatura adulta predita, por exemplo, baseada na altura biológica dos pais, né, dos pais biológicos, a estatura adulta da criança naquele momento da avaliação, na massa corporal. Basicamente, com essas informações, a gente consegue, através do algoritmo, calcular a estatura adulta predita, com uma margem de erro de 2%. Então, olha que legal, pessoal. Quem trabalha com crianças e jovens, a gente entender a diferença do nível de maturação é importante para a gente perceber, poxa, esse atleta está tendo um desempenho melhor agora do que os outros, em função do treino, em função de um processo de maturação, eu não sei, então eu deveria saber. O Emerson falou que tem uma ferramenta que é o BioFit. Ele pediu que eu colocasse o link aqui, só que eu não consigo colocar o link. Então depois, se vocês puderem procurar no Google ou mandar uma mensagem para mim ou para ele, a gente manda o link para vocês. Então, por meio de algumas medidas de estatura, por exemplo, e de massa corporal, você sabe a etapa que ele está dentro do processo de maturação. E, Emerson, eu lembro que tem outras equações também que pega só a estatura sentado ou a estatura em pé. Existem diversas propostas para poder ajudar o treinador, né? Então, essa é uma proposta que a gente disponibilizou, que é mais simples, né, e com grande validação científica.
né? O que eu posso destacar, além da estatura adulta predita, que todo esporte ou toda criança quer saber, ou todo pai, outra informação importante é o estado de maturação, se o jovem é tardio, se é normal maturo, se é avançado. Isso também interfere na questão do momento que a criança está no esporte ou na prática esportiva, né? Porque a gente sabe que isso está dentro da individualidade biológica, também pouca coisa do ambiente. E só casos extremos como sobrepeso, obesidade ou desnutrição do outro lado, né? Se a gente pensar numa linha de contínuo, são os extremos que podem prejudicar esse desenvolvimento da maturação normal. E a outra informação que a gente disponibiliza também, que é o pico de velocidade de crescimento. Ou seja, qual é a perspectiva, qual a projeção do pico de velocidade? Então, é uma informação muito importante, porque durante esse período, falando sobre a questão motora, a criança fica prejudicada, tanto o menino quanto a menina, Até em porque termos troca o centro de motores, né, gravidade, a velocidade de crescimento é muito rápida e com isso prejudica, né, prejudica naquele momento ali do pico, né, a parte motora. E com isso também é uma medida, o PVC também, que é o pico de velocidade de crescimento, ele pode nos indicar a partir de quando eu posso começar a ter treino mais efetivo de resistência, de força, de onde eu posso velocidade. mais. Isso, aonde eu vou poder trabalhar de forma mais extenuante esse jovem atleta, com tranquilidade. Emerson, então a gente pode dizer que esse pico de velocidade do crescimento vai separar, vamos dizer, a infância da idade da adolescência, a idade adulta? Seria um marco de mudança? Marco de transição, onde isso o treinador, o pai, o próprio atleta tem que entender que é um período ali sensível de todo cuidado, né? Muita gente deixa de tá avançando em termos motores, em termos físicos, chega no pico de velocidade, tem uma queda, e se o professor que trabalha com seleção de atleta não ficar atento a isso, ele perde um grande atleta. Porque Até nesse como, momento ele tem prejuízo. até pelo que você disse, Emerson, cada jovem, cada criança vai ter esse pico num momento diferente. Então, às vezes, alguém que era muito melhor do que o outro entrou nesse pico e motoramente ele piorou, o desempenho piorou. Você, pô, você era tão bom, agora tá horrível. Exato. Então, é um processo Tem vários natural. fenômenos, tem vários fenômenos associados a isso. Um é o efeito da idade relativa. Então, os jovens nascidos no primeiro trimestre do ano sempre têm benefício. A outra questão é de faixa etária. Normalmente os esportes trabalham com duas faixas etárias, 2 anos. Então, além de ter a maturação envolvida, tem a questão cronológica, né? Então, é muito importante a gente ficar atento à questão da maturação. E por isso que a gente desenvolveu essa ferramenta aí para os colegas e para a área acadêmica. Eu Prática, escrevi né? o nome aí, ó, no bate-papo, né, o Biofit, e o pessoal lá do seu laboratório também, ó. Digitem no Google Biofit Labesp, para poder Labesp. procurar. Isso. Pessoal, uma coisa que o Emerson falou aí da idade relativa. Então, olha só que medida relativamente simples e que pode ajudar o treinador. Se a gente entende que alguns atletas nasceram lá no primeiro trimestre ou quadrimestre do ano e outros nasceram no final, eles são praticamente. Quem nasceu no início do ano pode ser praticamente um ano mais velho do que quem nasceu no final do ano. E se a gente pensa em algumas modalidades esportivas, como o Emerson disse, que são 2 anos a categoria esportiva, sei lá, um nasceu em 2010, outro nasceu em 2011, quem nasceu em janeiro de 2010 e quem nasceu em dezembro de 2011 estão na mesma categoria, mas tem uma distância gigantesca em termos de crescimento, de desenvolvimento, de maturação, e consequentemente isso influencia o esporte, pô. Então, Guilherme, o que eu queria complementar Por aí, antes de você favor. fazer a próxima questão, primeira coisa que para a gente entender o que é um jovem atleta, na nossa perspectiva, a gente usa um conceito do Malina, que é um grande pesquisador, né, da área de crianças e jovens. Ele vai dizer que o jovem atleta é aquela criança ou aquele jovem que treina sistematicamente mais do que 3 vezes na semana, 60 minutos, com a presença de um professor treinador, tá certo? Disputa competições regulares, né?
e está em processo de especialização ou ainda não atingiu, não passou do pico de velocidade de crescimento, tá certo? Quer ir Legal. caminhando para ser adulto, né? Então, isso é a nossa perspectiva de que é o jovem atleta. Então, para a gente entender, separar o que é o jovem atleta do que é o aluno da aula de educação física escolar, né? A criança Beleza. que precisa vivenciar. E uma outra coisa que eu gostaria de falar também para o pessoal é a teoria que baliza, né, o nosso livro, que é a concepção dinâmica, né, que é uma teoria do sistema dinâmico que ela vai entender o jovem, né, ou a gente entender essa evolução do jovem atleta na perspectiva do indivíduo, que é o jovem, né, do ambiente e da tarefa. Então, o jovem seria, né? Como esse jovem é? Quais as suas capacidades individuais? Né? O que ele traz de genética? Né? Quais os seus interesses? Quais os fatores intrínsecos, psicológicos que motivam ele na prática? Né? O ambiente seria aonde ele está inserido. Né? Então, eu costumo dizer que lá em Ouro Preto é um celeiro de talentos para a ginástica de trampolim. Por que lá sai grandes atletas de ginástica de trampolim? Porque lá tem crianças, lá tem o Instituto Trampolim, O né, e tem ambiente. professores que estimulam isso. Então, o ambiente e o estímulo correto, se existem crianças, né, formam atletas, podem formar pessoas diferentes na perspectiva do esporte. Né? Então, assim que a gente vê a, a, a questão do desenvolvimento, a formação de um atleta. E nenhuma dessas esferas é mais importante do que a outra. No sentido que não adianta eu ter uma excelente genética para um determinado esporte se eu não tiver no ambiente apropriado e não tiver os estímulos adequados. Legal. Então, a gente pensa sempre nessa perspectiva. Então, se não tem uma dessas engrenagens, Pode dar problema e não chegar, ter o pode dar sucesso problema não desejado. otimizar, não chegar ao final, né? Então, por Emerson, isso que hoje a gente está na perspectiva de busca mais ativas. você comentou aí que tem diversas variáveis que vão influenciar nesse possível sucesso da criança, né, do jovem atleta. Queria que a gente tentasse conversar um pouquinho agora sobre a influência dos pais. Vou dar uns exemplos aqui. Primeiro, porque são eles possivelmente que vão introduzir a criança no esporte. Então a criança, sei lá, tem 4, 5 anos, ela não vai sair de casa sozinha, pegar o ônibus, pegar o Uber e ir para o clube fazer o esporte. Isso não vai acontecer. Então ela depende dos pais. São os pais que pagam, são os pais que compram os equipamentos. Então, os pais têm essa influência positiva, são os pais que vão estimular a criança. Mas, por outro lado, podem ser os pais também que geram uma cobrança excessiva por desempenho, por performance. Então, como é que a gente lida isso aí, pensando nos treinadores que têm contato com os pais e os pais, né? Você é pai, me contou uma história recente sobre sua filha. Como é que a gente lida com isso? Nossa, cara, essa questão é muito complexa, né? Então, dentro dessa perspectiva pessoa, ambiente, tarefa, né, os pais ocupam a posição do ambiente, que vai transitar da criança, né, ao ambiente que vai ser estimulado. E a gente tem nos nossos estudos mostrando que o apoio dos pais, da família, né, vamos dizer dos pais e da família, né, é fundamental para isso. Porque se não tem importância, se não tem incentivo, né, esse processo fica inviável, né? Porque a gente sabe que você tocou em alguns pontos já respondendo a questão, né? Se não tiver ninguém para mobilizar, levar as crianças, como é hoje, né? A gente vai ver casos antigos aí, pessoal do futebol, principalmente, que aparece mais na mídia, né? Que as crianças pegavam trem, ficava tanto tempo para ir treinar e voltar, né? Então, os pais ocupam uma posição, a família, de muita importância. E o nosso estudo mostra que os atletas que têm esse apoio têm melhor desenvolvimento do que outros, que não têm o apoio em casa. Então, é mais fácil formar um jovem atleta com apoio do que sem o apoio da família. Mas uma outra experiência que eu tive agora
junto com o meu grupo, com o Zacaron, que a gente está apoiando, a gente está trabalhando aí agora com a categoria de base lá do Fluminense, sabe? E foi uma experiência muito bacana, porque lá, essas crianças, né, esses jovens, muitos deles estão dentro do clube. Então, a partir de Uhum. 13, 14 anos, eles já ficam em sistema de internato, né? Então, aí quando você fala do apoio dos pais, aí gira isso para o apoio do clube. Então, toda uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, né, a escola, tudo é envolvido e relacionado para dar esse apoio ao jovem durante esse processo de formação. Porque hoje, vamos falar do futebol especificamente, né? Se a criança não tiver, se não está perto do local, né, é quase impossível dela conseguir. Então lá o que mostrou, as crianças que são fora do Rio de Janeiro ficam em esquema de internato e o apoio fica muito atrelado à equipe do clube. Então os pais ficam apoiando, mas à distância, ou mesmo alguns pais vão para lá é, ter o apoio, né, para dar o apoio. E uma Mas, outra questão, Emerson, fala, fala, desculpa. Não, pode falar, não, pode falar. falar. Eu queria dizer o Não, porque seguinte, imagina, por outro lado, imagina alguns pais que são de uma classe social mais baixa e que veem no esporte a chance da família crescer financeiramente, sair de um lugar que às vezes eles não querem, aí depositam toda a confiança da família, de 4, 5 pessoas, num jovem de 12, 13 anos. Então, esse é o lado negativo da pressão dos pais. Inclusive, lá nessa experiência do Fluminense, teve uma palestra lá sobre violência no esporte. E dentro dessa perspectiva, estava imbuída a pressão dos pais. Uhum. Tipo assim, a mãe gritava, uma frase, né? A mãe gritava pro menino que ele era a aposentadoria dela. Entendeu? O menino. Então, entendeu? Esse tipo de pressão, eu não vejo como, de forma nenhuma positiva. Não tem como isso dar certo, sabe? E isso é uma questão que está muito em discussão hoje, né? Então, o esporte era uma coisa a mais, além de estudar, que é uma coisa que o nosso país tem muito, muito, muito difícil. A escola não apoia o esporte. Não, Eu não acho. entende como isso funciona, né, Não, Emerson? não, vê como a escola como currículo de disciplinas, vê a educação física e o esporte como um empecilho, o que atrapalha a criança. E, na verdade, é uma forma de otimizar isso, né? Que eu vejo que eu escrevi uma frase que eu gostaria de colocar Sim, já nessa questão, é que o esporte, ele é um canalizador de energias durante esse processo positivo, né? Porque onde o estresse todo da criança vai? É no esporte. E hoje a criança que não tem esse momento de extravasar ou colocar, não o estresse no sentido positivo, né? De colocar sua energia ali, ela está indo para o ambiente tecnológico, aí vai para o computador, vai para o videogame, que eu vejo positivo também, mas só isso, né? não é só isso. Tem que ter o equilíbrio. Né? Eu mesmo sou da geração que tive divisão de horário com videogame. E eu acho que Sim. só ajudou na questão de tomar decisão, de tempo de reação, nas transferências de habilidade, né? Mas tudo que é exagerado É, dá problema. é. Né? E a gente está vivendo essa questão, esse desvio de atenção, tanto da escola quanto do, dos videogames, da tecnologia. Ô, Emerson, o Biratã colocou uma questão aí, ó. Deixa eu tentar resumir aqui. Tem a ideia da genética, que pode trazer uma predisposição positiva para o esporte de rendimento, mas muitas vezes essas crianças que estão nas escolas públicas não têm acesso a uma alimentação adequada, a um ambiente adequado. Como é que a gente, talvez enquanto nação política esportiva, né, poderia estar lidando com isso? O que que você acha aí? Puxa, Não. cara, aí é uma questão é o que eu falei, enquanto a escola, eu vejo isso, para não falar de política pública, Uhum. para não entrar nessa esfera de política, que é muito complexa, né? Que
eu vejo que enquanto a escola não abraçar a ideia de curricular que o esporte tem que estar fortalecido, porque a tendência que está acontecendo, o esporte está perdendo. Esporte que eu digo, a prática esportiva, tá, Não é gente? Porque nem, só nem para o entender. topo, né? Atletas Não, olímpicos, não. nada disso. É experimentar, né, pela cultura do local, né? Se é, por exemplo, se a educação física é no litoral, que seja na praia, né, e a cada local que seja a cultura do local. A criança vivencia aquela cultura, aquele local com viés esportivo. Então, se não tiver a escola não enxergar isso, e aí a educação física, né, os profissionais podem trazer isso, fortalecer isso, ajudar, né? Não a gente vai só ter perda. A gente só tá assim, quanto mais o tempo está passando, mais difícil está ficando para a gente lidar com, com essas lacunas, que vamos dizer, que era brincar na rua, que isso não existe mais praticamente, né? Nós estamos falando de centro, de tanto de local de rural quanto questão de cidades mais urbanizadas, não está tendo mais essa cultura, as crianças não estão indo brincar de forma geral, e isso a escola não consegue dar conta, cara. Então, Um amigo meu eu, que trabalha numa escola pública aqui perto, Emerson, e ele participou da primeira vez esse ano dos Jogos Escolares, com os alunos dele. Ele ficou meio reticente em participar, porque ele entende que, em termos de currículo, não é o objetivo da aula de educação física escolar, mas ele falou para a diretora: ó, se for no contraturno, eu vou. Então, ele dava aula de educação física escolar dele, no contraturno ele treinava as crianças, e as crianças adoraram, se classificaram, etc, etc. Eu falei com ele assim: Alan, olha que bacana, né? Que a ideia até que a Eliane escreveu sobre cultura esportiva. A partir do momento que as crianças melhorarem o desempenho escolar, que vai estar associado ao esporte, não tem jeito. A Simone aí que estudou com a gente lá na Família, Emerson. opa, As pessoas vão começar a procurar aquela escola por causa disso. Então, ao invés de ser aquela escola que, poxa, só vou matricular meu filho nessa escola porque está perto, eu vou matricular meu filho nessa escola porque é uma escola de referência, porque ensina esporte, ensina outros valores, né? Muda a cultura daquela escola. Vamos porque puxar um quando a outro. gente, Fala aí, Emerson. não, Fala aí, desculpa. finalizar isso Sim, aí, respondendo o Biratã, que não tem, na perspectiva de jovem atleta, se você não tiver, né, pessoa, ambiente, tarefa. Então, se você não tiver criança, se você não tiver uma boa alimentação e hidratação, sono adequado, um ambiente familiar que condizente para apoiando essa situação, né, com treinadores ou professores, né, não vai para frente. Então, sim. qualquer uma dessas engrenagens, se não funcionar, não tem como, né? Então, é sempre muito complexo quando a gente vai ter um olhar mais amplo sobre a questão de formar jovens, né, atletas, na perspectiva não só cultural, de oportunizar, de cidadania, né, mas também com a perspectiva de alto rendimento. Outra questão que eu destaco é que nas escolas, né, é o local, isso está na LDB, que a gente tem que tanto ajudar as crianças com dificuldade de aprendizagem, isso é fato, e isso está sendo muito feito. Então, cada vez mais crianças com dificuldades estão sendo ajudadas a seguir o ciclo normal, mas na outro lado tem as altas habilidades, que todas as disciplinas estão enganjando nisso também. Então, tem a Olimpíada de Matemática, então os professores de matemática buscam identificar talentos na área de exatas, como o pessoal da área da linguagem, né, o português, estão também procurando das ciências, a tecnologia, né, robótica, elas estão Sim. muito avançadas nessa ideia, né? E a educação física parece que ela enfrenta uma questão, sabe? Então, você buscar um talento na escola parece que a gente está Aberração, né? sendo. E onde estão as altas habilidades esportivas? Estão na escola, as crianças ali. Então, quanto mais cedo a gente se identificar, mais oportunidade a gente está dando para essas crianças, né, que estão lá. Sim, porque na escola, na educação básica, todas as crianças passarão.
Diferente de um clube, que ela pode ir ou não, se ela for descoberta ou não, né? Na escola, não, todo mundo vai passar. Emerson, para a gente falar do próximo assunto, eu vou contar uma história meio pessoal, né? O meu pai, quando a gente era novo, eu e meu irmão, ele não é da educação física, não tem nada a ver, mas é um cara que gosta de fazer atividade física. E sempre incentivou a gente a fazer atividade física porque ele reconhecia no desenvolvimento dessas habilidades uma possibilidade de desenvolver um autoconceito positivo, uma autoestima positiva. E eu naturalmente fiz isso com meu filho também. Então é natural que essas crianças que têm um melhor desempenho nos jogos, nas brincadeiras, desempenhos cognitivos e motores, elas sejam reconhecidas pelos seus pais. Então a ideia só que nem todas se desenvolvem da mesma maneira, como a gente discutiu antes. Então, como é que o treinador, e por que é importante, né? Por que isso é importante, como o treinador pode ter essa preocupação para poder desenvolver a autoestima da criança e o autoconceito para que ela queira continuar no esporte? Porque a tendência é que a gente não queira fazer algo que a gente não faz bem, não é? Ao mesmo tempo que a criança, ela tem que ser, ela não tem esse discernimento. Ela tem que vivenciar. Então, as atividades têm que ser oferecidas, experimentadas, né? Então, a gente diz, uma outra coisa que eu gosto sempre de falar quando eu estou nesse assunto de jovem um trabalho do Gotani, que ele é um grande pesquisador da área de aprendizagem motora, né? E ele vai dizer que as habilidades motoras esquecidas, né? Que são o estímulo às habilidades motoras básicas, né? Que a gente está falando. Então, cada vez mais a gente está vendo as crianças entrarem nos esportes mais cedo. E não era para acontecer Sem isso, ter né? a base, sem ter os movimentos fundamentais, né? Tirando a natação aí, que é a sua área de atuação, que eu também gosto, você sabe disso, né? Eu acho que a natação ela tem que ser o mais rápido possível. Tipo assim, nasceu, de preferência, tem que estar na água, né? Dois ambientes que tem que controlar, o terrestre e o aquático. Então, se a gente for pensar, que é uma grande temática para discutir, se nasceu o filho, se eu vou para o professor, você que é pesquisador da área de jovem atleta aí, o que você indicaria para o meu filho, né? Então, eu penso que a primeira atividade que a criança tem que ser estimulada é a natação. Porque ela vai, além de você ter um domínio e uma segurança no ambiente aquático, que é muito importante, né? Também vai dar um lastro motor muito legal. Essa transferência do ambiente terrestre para o aquático, né? Isso vai estimular outras questões. E o que eu vejo de problema é que as crianças estão indo para os esportes, futebol com 4 anos, né? E assim vai, outros esportes cada vez mais cedo, não tendo vivência em outras. Eu não vejo problema fazer futebol, desde que faça natação, né? Então é melhor alguns esportes mais gerais, né? Como ginástica, como a natação, como as lutas, eu vejo até melhor do que ir para alguma modalidade coletiva ou esportiva sistematizada. Essa discussão tem dentro da literatura relacionada a treinamento de longo prazo, né? Até que ponto a múltipla experiência esportiva ela é positiva ou negativa pensando no desempenho na idade adulta. Eu acho que as pessoas, os treinadores, os pais precisam entender que é isso que você falou. A gente vai criar variabilidade motora, experiência motora. Primeiro os movimentos fundamentais, depois os movimentos especializados. E é até interessante para a criança não encher o saco do esporte, pô. Porque imagina, se ela dedicar todo o tempo dela, ela tem 10, 11 anos, se ela dedicar todo o tempo dela para fazer só um esporte, ela só vai fazer uma coisa, ela vai ser limitada em termos de experiências motoras e ela pode não se identificar com aquilo. Então, por que não experimentar diversas modalidades, aquáticas, terrestres, se puder fazer outros esportes, sei lá, aéreos, que tem essa disponibilidade? E eu vou dar o exemplo aqui dos esportes aquáticos, mas levem isso para todos os esportes, pessoal. A criança ela vai fazer algum esporte na água, mas não precisa ser necessariamente só natação. Ela vai Isso aí. fazer tudo que está na água, assim como ela pode fazer tudo de campo, tudo de pista, tudo de quadra, é ter experiência motora, né? Então, aí eu vou pegar um gancho, Guilherme. Então, por exemplo, eu sou da época da natação, que eu até a minha piscina que Juiz de Fora aqui é frio, não é igual Itapiruna, igual Rio de Janeiro, né? Igual Muriaé, né? Então, eu fiz alguns anos de natação.
E alguns momentos do inverno, a natação era 20 minutos. Uhum. E o restante era habilidade motora básica, na escada, treinamento, né, movimentos motores básicos. Então, até isso, nessa perspectiva, né? Igual, eu sou a favor de futebol com 4 anos, desde que 70, 60% do treino seja correr, movimentar, eu e a bola, né? Não ficar preso em movimento específico, mas que trabalhe a habilidade motora. Se o professor tiver esse entendimento, e aí problema dos pais também, né? Que às vezes vai lá e fala, meu filho não está encostando na bola. Ele não está jogando, ele está jogando futebol. Porque na perspectiva do pai e da criança, se eu não estou com a bola, eu não estou jogando. Né? E se não Ou, tem gol, se não tem isso, não é futebol. ou se eu não estou dentro da piscina, eu não estou treinando natação. Né? Então, entendeu? E não é assim. Né? Então, essas questões a gente tem que sempre trabalhar com os pais, mostrar qual o nosso entendimento, né? E sempre pensar nessas habilidades motoras básicas. Inclusive, eu dou destaque no Fluminense também, o pessoal reclama. Que o pessoal está chegando lá, muita habilidade com a bola, mas pouca dificuldade para correr, dificuldade de agilidade, porque isso tudo é problema que é anterior, né? E hoje também a gente, falando dessa questão de múltiplos esportes, né? A gente vai notar que os grandes atletas hoje, eles destacam as transferências de habilidade. Isso que eu ia falar. Né? Somente A nos esportes transferência de coletivos, né, Emerson? habilidade. Os grandes atletas diferenciados, eles trouxeram habilidade de outros esportes. Eu poderia ficar aqui dando exemplos, tá? Mas é o que mais acontece hoje, os atletas mostrarem, ou mesmo a gente entender da onde que vem essas transferências de habilidades que são sempre positivas, né? Eu falo também que no nosso momento de histórico, que eu vivi como jovem, a gente tinha fases. Então, eu já tive fase de só jogar futebol, de só jogar voleibol, de só jogar basquete, de só jogar mesmo os esportes radicais, skate, né, bolinha de gude, futebol de botão. Então, tanto habilidade motora grossa quanto habilidade motora fina. Esportes de raquete, tênis de mesa, ping-pong era muito forte nas praças. Então hoje eu passo na praça aqui que eu fui criado, que na época Não tem nem, tinha xadrez, não tem nem tinha praça. mesa, tem a quadra, né? Hoje é basquete, na minha época era futebol que o pessoal jogava, né? Mas acabaram com as mesas. E eu fiquei sabendo que acabaram com as mesas porque o pessoal ia lá para dormir, dá muito problema, né? O pessoal, então, pô, gente, muito difícil, sabe? Muito difícil você regredir nessas questões, né? Porque a gente ia para a praça com a raquete, com a rede, montava lá e jogava, pô. Sim, sim. Nesse momento de atividades livres, cada vez esse ambiente não existe mais. Pessoal, o professor Emerson estará conosco aí no nosso curso de especialização em treinamento esportivo. A gente começa no dia 24 de agosto. Então, essa é a quinta live de um total de 5. Se você quiser estar conosco aí na nossa especialização, pode perguntar para o Emerson como fazer, pode perguntar para mim. Tem um link na minha bio. E a gente está se aproximando do final. Eu queria que vocês colocassem as perguntas, caso vocês tenham, tá certo? Para a gente se aproximando para o final aí. Emerson, em 2022, o COB lançou um manual de treinamento de longo prazo. É o norteador geral, né? Então ele não é específico para modalidade esportiva nenhuma. E uma coisa que ele destaca muito no treinamento de crianças e jovens é que as crianças tenham tempo para poder brincar. Então aquela ideia de treinar 5, 6 vezes na semana, que isso não faz sentido para as crianças e dependendo até da idade, para os jovens, que seria interessante que ela fizesse o esporte, fizesse os esportes, mas ela tivesse um tempo para poder ficar fazendo coisas que ela quer, brincar com os amigos, fazer uma aula de inglês, uma aula de violão, de teclado, de balé, seja lá o que for. Como é que a gente pode mostrar para os pais, inclusive até para os treinadores, que isso é importante? Talvez pensando em abandono esportivo, né? Como é que a gente pode mostrar isso para que eles revejam essa ideia de ficar o tempo inteiro querendo treinar 10 sessões por semana?
Então, Guilherme, vou te responder essa questão como pai. Então, eu Sim. tenho duas filhas. Uma tem 16 anos e a outra tem 7 anos. Então, a experiência que, além de professor, né, eu vim aqui em casa. E, gente, eu vejo hoje, é muito difícil de ter uma agenda que a gente vivenciou. Parece que o tempo ficou mais curto, né? Porque se a gente for colocar tudo que a gente projeta, a criança deve fazer uma outra língua, a criança deve tocar um instrumento, a criança tem que viver pelo menos duas modalidades, a criança tem que viver o momento dela livre. Hoje eu não consigo enxergar isso como eu vivenciei. Porque tudo que isso que a gente falou aqui, eu vivenciei. Então eu tive um momento de conservatório, eu tive um momento de esporte. Hoje não, eu não consigo ver essa agenda mais, sabe? A gente está numa aceleração muito maior, eu vejo. Parece que o tempo está mais curto para tudo, né? Então eu vejo com muita dificuldade, né, a posição dos pais hoje, ou dos profissionais, né? De colocar, de dar atenção a isso tudo. E dentro desses pontos que eu acho que está mais frágil, é esse momento de prática livre. Uhum. Porque até isso é difícil de organizar. Meu Porque filho vai pro clube aqui para poder tentar brincar, não tem ninguém no clube, não só tem tem ele. ninguém no clube. É isso, cara. Entendeu? Então, nem o condomínios resolve isso mais, porque antes o pessoal estava na perspectiva de condomínio, mas a disparidade de faixa etárias é muito grande, né? E o pai tem medo até de um É, condomínio, cara, de deixar a criança. é, é. Não, não, eu tô falando de Juiz de Fora. Isso que dirá no Rio de Janeiro, cara. Quando a gente vai falar do Rio de Janeiro, tipo assim, tá o caos, cara, isso, né? É. Então, as cidades menores, por exemplo, Ouro Preto, já é difícil brincar na rua, porque o ambiente ali de rua não favorece, né? Então, cada cidade tem uma questão sobre isso e eu vejo que eu não tenho resposta. Eu acho que a gente está num momento de que a gente tem que refletir e pensar muito, porque saiu os indicadores aí de saúde, né? Agora, do IBGE, e a projeção é que em 5 anos nós vamos ter mais de 50% das crianças com sobrepeso tendendo à obesidade. Caramba. Então, se nenhuma atitude for feita agora, nessa perspectiva, né? Então, eu vejo uma solução que o Biratã me provocou aí. Então, os espaços que a gente tem de praça. Só tem uma solução: colocar profissionais. Então, é um ambiente favorável. Mas não dá Uhum. para deixar as crianças soltas lá, nem os pais darem conta. Então, vai ter que ter as prefeituras ou o Estado, vai ter que colocar pessoas capacitadas ali para oferecer atividades em vários momentos. E as crianças vão ter que entrar nessa rotina, Mas, próximo mas da você, casa. mas você vê que é algo que era espontâneo, né? Eu ia pro clube aqui, chegava lá, tinha um montão de gente, rolava futebol, vôlei, tinha time de fora, tinha que ficar esperando, era um saco, 5 minutos ou 2 gols, tinha alguma coisa assim. Hoje a gente vai nos clubes, tá tudo vazio. É isso, cara. É, Então, mas só pra... É, é fala lá. difícil até, para finalizar aí, para finalizar, né? É difícil a gente até aceitar os filhos irem sozinhos nesse ambiente, É sim. entendeu? Mesmo Voltar ambiente tarde. controlado. É. Eu não tenho essa tranquilidade. Eu não tenho essa tranquilidade. E não é fácil hoje, por exemplo, a minha filha de 16 anos, ela não sabe andar de bicicleta. Ela tinha bicicleta, mas é questão do tempo, de oportunidade, ela também não teve interesse, Uhum. né? Acúmulo de coisas, né? Uhum. Então antes, vamos pegar a bicicleta, vamos ali na praça, né? Não vejo com tanta tranquilidade hoje para fazer isso. Sim. E antes era muito natural Sim, isso, né? sim. Sim, é uma pena. Isso parece que é um evento, né? Tem que organizar um É, evento tem para que ter um poder levar. passeio ciclista para poder andar de bicicleta. Não dá mais para andar de maneira natural. É. É isso aí. Isso, tudo se torna mais complexo, porque exige a mobilização de um montão de gente. Não é mais espontâneo, é o que a gente está falando, né? Ô, Emerson, se você pudesse deixar aí um conselho para esses professores, treinadores, em termos de jornada,
profissional, o que que você poderia dizer para a gente aí? Pensa dentro da nossa discussão, né, de treinamento de crianças e jovens, qual seria talvez uma das maiores preocupações que eles poderiam ter, onde eles deveriam se deter? Em termos de formação, É, em termos de atuação, em termos de formação, você que fica à vontade aí. então, primeiro, falando de aspectos gerais, a gente tem que procurar entender a evolução das coisas. A gente não pode ficar no saudosismo, dizer que isso é o passado, que é o passado que era bom, que agora a gente não consegue, nós temos que buscar soluções, né? Então, as soluções, eu vejo que cada vez vão ser mais é, individualizadas ou por região. Então, a região, a determinada solução vai ser, como eu falei, de colocar profissionais nos ambientes e atender as crianças do local. Outros vão ter outras soluções, né? Uhum. Então, eu não vejo mais como uma política pública de geral, sabe? Porque, falando de Brasil, nós somos um país continental. A gente já viu que aqui, quando é geral, não funciona. Então, a autonomia tem que ser mais local. E dentro dessa ideia local, a gente que tem que fazer a diferença. Não dá para ficar esperando as coisas acontecerem, né? Então, cada profissional, cada professor tem que buscar a solução no seu próprio local de trabalho, fomentar e estimular. Não ficar as coisas, esperar acontecer, porque aí nós vamos incorrer no nosso próprio erro, né? Nós temos que ser proativos nisso. Então, é um recado geral sobre essa questão. Beleza, Emerson. Eu falei para vocês, né, pessoal, daquele documento que o COB lançou em 2022, e no ano passado eu estive envolvido na escrita do documento da natação. Eu sou um dos autores. Então a gente tem um documento e agora o desafio é a implementação da proposta. E quando a gente estava discutindo, eu falei justamente isso que o Emerson falou. O pessoal não tem a intenção de começar o país todo de uma vez só. Cada clube, cada escola de natação, cada academia vai ter que se organizar individualmente, conhecendo a sua realidade e colocar a bola para frente. Não tem jeito, é como se fosse. São várias unidades que têm que fazer o seu trabalho. E quando a gente olhar para trás depois, vai parecer que foi uma mudança global, mas foi cada um dentro da sua realidade, das suas limitações, fazendo o que tem que ser feito. Pessoal, obrigado aí, tá certo? Guilherme, Emerson, manda ver, manda. eu queria só estimular o pessoal. Por favor. Na época da Faminas, eu falei, pessoas que estão formando agora, sabe? Uma chamada aí para a nossa pós-graduação. Pelo que eu estudei, pelo que eu vi da proposta, sabe, tanto para a escola, para quem quer trabalhar com esporte, a perspectiva do treinamento esportivo de forma como está sendo montada essa pós-graduação e a questão do EAD, que eu vejo é mais ponto positivo para isso do que qualquer outra coisa, né, de você poder fazer ela, de ter contato com os professores hoje em dia, por questão de ser uma plataforma virtual, não vejo problema nenhum, ao contrário, eu vejo uma oportunidade boa. E desde essa época lá que eu montei a primeira pós, que foi em treinamento esportivo, né, eu penso que é a primeira pós-graduação que a gente possa estimular, porque ela vai transitar por todos os conhecimentos básicos que vão dar alicerce para avançar do Perfeito. Ponto de graduação. Perfeito. Então, Em qualquer esporte, qualquer atuação. A temática é muito legal, porque ela é geral. Atende tanto, é muito bacana você ter uma pós-graduação, tanto para a escola em treinamento esportivo, quanto para o alto rendimento. Né? Não só para o pessoal também da educação física, mas eu conversei com vários profissionais da fisioterapia que, eu quero entender um pouco mais de educação física. Então, uma ótima oportunidade de enganjar num curso, né? Que o investimento na relação eu acho muito bacana, muito adequado. Então, é só dar esse estímulo aí para quem quer avançar o estudo e buscar uma pós-graduação com profissionais de mais alto nível. Obrigado, Emerson. E quer ver outra coisa interessante? Que eu estou na outra pós da Unisaúde em atividades aquáticas, em natação, e a gente tem pessoas do Brasil todo. Então, antigamente, nas pós-presenciais, você acaba ficando sempre no mesmo grupinho, daquela cidade, daquela região. Agora você tem contato com pessoas do Brasil todo, e a mesma coisa os professores.
A gente tem professores do Brasil todo, diferentes realidades, são contatos, tudo é muito importante. A Janaína estudou com a gente lá também, ó. Pessoal, Emerson, muito obrigado. Um pouquinho do seu Pô, eu tempo que aí. agradeço. Obrigado, foi bom Eu te que ver. agradeço. Vamos em frente juntos aí, procurando uma educação física melhor para nós, Isso né? aí. Não, não temos que reclamar, não. Nós temos que seguir em frente forte, firme e acreditando. Isso aí, cada um fazendo um pouquinho, eu também acredito nisso. Pessoal, obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí. Eu vou deixar a live salva aqui no Instagram, depois vou colocar no YouTube também, no meu canal do podcast. Então, muito obrigado aí, pessoal. Uma boa noite. Valeu. Valeu.